E aí, vamos lá. Definição, a ideia de ponto médio, né? A ideia de ponto médio. Imagina agora que eu tenho isso daqui, né? Ó, eu tenho essa distância B e agora eu tenho esse cara aqui, ó, um ponto. O ponto médio, ele está exatamente, né, no meio dessa distância aqui, tá? Então aqui eu vou chamar de x de m, beleza? E aqui, ó, eu vou chamar de y de m, tá? Então esse ponto aqui é o nosso mzinho, tá? Ele é dito ponto médio se ele se encontra no meio, exatamente na metade dessa distância aqui de AB, tá? E aí, como todo ponto, a gente agora vai tratar tudo como coordenada, né, em analítica, né? Então esse ponto, ele vai ter uma coordenada, esse ponto M, ele vai ter uma coordenada x de m e y de m. E como é que tu calcula esse x de m e y de m? Simples, né? É só tu raciocinar, ó. Aqui, né, eu tenho x de A, eu tenho x de B. Esse cara aqui está no meio. Digamos que eu tivesse 5 aqui, né? Quem é o cara que está no meio aqui? Bom, pega exatamente 5 mais 1 dá 6, beleza? Divide por 2. Esse cara aqui seria a coordenada em x seria exatamente 3. Vê se não é. De 1 para 3 eu ando 2. Ó, 1, 2. Do 3 para o 5 eu ando 2. 1, 2. Ou seja, exatamente, era o 3. E qual conta que a gente fez? A gente pegou x de A mais x de B. Ou x de B mais x de A, tanto faz. Ó, x de A. Que no caso aqui seria esse cara aqui, né? X de A mais x de B sobre 2. Beleza? E a coordenada em y, o y de m, aqui seria exatamente a mesma coisa. Y de A mais y de B sobre 2. Então, tem mais duas formulazinhas aqui, né, para você saber, tá? X do m, do ponto médio, e y do ponto médio. Fora a distância entre dois pontos, beleza? Tá? Então, fica ligado nisso daí, tá? As questões são bem simples. Esse assunto aí, o início é bem tranquilão, tá? Então, vamos lá. Agora, baricentro. Qual é a ideia de baricentro? Baricentro, você já estudou, né? Em triângulos, encontros de ponto de cevianas, né? E aí eu não vou me adentrar muito nessa ideia, só vou, né, ó, mostrar aqui basicamente que eu tenho um triângulo ABC. E aí aqui eu vou ter, né, três medianas, né, mediana ceviana, ou seja, parte do vértice, e divide esses lados, o lado onde ela bate aqui, em dois pedaços iguais. Então, eu vou vir aqui, ó, e cada vértice desse vai ter a sua mediana, né? E o ponto de encontro delas, né, é dito baricentro. Baricentro. Tá? E aí, uma outra informação interessante é que a gente já viu isso, esse pedaço aqui menor, digamos, eles são proporcionais, o pedaço menor e o maior, né? Do ponto de encontro até o lado vale x, do ponto de encontro até o vértice vale 2 vezes x, é o dobro, tá? Isso só para a gente relembrar um pouquinho de baricentro. Só que aqui o estudo é em GA, então eu quero a coordenada desse ponto aqui, tá? A coordenada desse ponto. E aí, é só a gente pensar assim, né? Bom, o A aqui, esse ponto A aqui, ele tem o x do A e o y do A. Esse ponto B aqui, ele tem x de B e y de B. E o C, você já deve estar ciente, x do C, beleza? X do C e y do C, tá? Então, cada ponto desse vai ter a sua coordenadazinha em x e em y. Beleza.
E esse ponto aqui do centro, você vai fazer assim, ó. O x, né? O x, tá? Do meu baricentro. O baricentro também ele é chamado de ponto G aqui, tá? Eu vou chamar de G aqui, tá? Então, o x do meu ponto G aqui do baricentro, tu vai pegar as três coordenadas em x, x de A, mais x de B, mais x de C e dividir por quanto? Por 3, beleza? E o y do centro, né? Daqui o y, perdão, do baricentro aqui vai ser o y de A mais y de B mais y de C, isso tudo aqui dividido por 3, tá? Então, baricentro, né? Ele vai ter a coordenada dele aqui no meio. Tu vai pegar os 3x, dividir por 3. Os 3y, dividir por 3, e você vai ter as coordenadas em x e em y. Beleza?